Nessa aula, veremos os comandos de ler Excel e ler XLSX. Já mencionamos as diferenças entre cada um, agora vamos ver como elas funcionam. Neste caso, para ler o dado, devemos ler o arquivo e a planilha que tivermos. Por exemplo, temos essa planilha de exemplo aqui que, como podemos ver, ela tem 6 linhas de dados. Eu vou querer obter este intervalo que vai de A2 a D6. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos abrir justamente este arquivo. Então, vamos esperar carregar. Abrimos e verificamos se ele abriu corretamente. Então nós vamos ler as células, vamos de A2 a D6, como dissemos, e vamos guardar na variável dados. Se eu executar, primeiro eu preciso limpar isso aqui. Então vocês vão ver que nós extraímos os dados corretamente. Agora, há um pequeno erro aqui. Se vocês perceberem, o intervalo está fixo. Isso quer dizer que, se de algum modo esse intervalo de dados aumentar, ou seja, se tivermos dados nas próximas linhas, eu vou obter apenas esse intervalo inicial, porque esse meu dado ele está fixo. Então, como eu posso tornar a captura desses dados dinâmica? Vamos aqui no nosso Rocketbot e utilizamos o comando count rows, contar linhas. Vamos guardar esse dado aqui na variável filas e executá-lo. Vejam que as linhas extraídas são 6, agora o que eu tenho que fazer é substituir justamente o D6 por D mais a variável filas que eu criei. Isso faz com que, ao executarmos agora, ele extraia os dados que eu queria. Assim eu fico tranquilo de que, se em algum momento esse Excel aumentar a quantidade de dados, se eu tiver 6 linhas, como nesse caso, ou 20, ou 1 milhão, não me interessa, porque ele sempre vai ler a quantidade de linhas que o Excel contém. Ele vai obter esse número e, como coloquei a variável filas, que muda conforme os dados existentes, sempre vai extrair todos os dados possíveis. Agora vamos ver o que acontece com o XLSX. Nós vamos fazer o mesmo e usar o comando de abrir arquivo. Notem que quando eu executo esse comando, ele não abre o arquivo em segundo plano. Isso é importante para todos aqueles que não têm o Excel instalado ou não possuem uma ativação. Pode ser para usuários de Mac, Linux ou de Windows que não tenham o Excel ativado também. E às vezes surge uma pergunta geral: o que acontece se eu tenho o Excel, mas eu não tenho ele ativado? Eu não consigo manipulá-lo, além de apenas abrir o arquivo? Não tem problema, porque você tem a opção de fazer pelo comando nativo de Excel, que é o OpenFile XLSX. Com isso você evita o problema da ativação ou de não ter o Excel instalado. Então nós vamos fazer o mesmo. Vamos limpar aqui as nossas variáveis e vamos em count rows e guardaremos essa variável filas. Veremos que ele extrai o número 6. Em dados, vamos ler justamente de A2 a D mais a nossa variável filas. Guardamos na variável dados e, como podem ver, quando eu extraio, ele automaticamente traz todos os dados desse Excel. Espero que tenha sido útil e nos vemos na próxima aula. Muito obrigado!